Gente, Luciano Dol aqui, estamos no estúdio novo da Embix, iniciando o programa da Embix, o primeiro episódio hoje, recebendo dois convidados especiais, residem em Curitiba, né, e estão aqui conosco o Wilson, né, o Wilson é professor de programas de pós-graduação e é fundador da Talk.io, né, experiência de anos aí em CS, em sucesso do cliente, que é o assunto que a gente vai tratar hoje, e o Vinícius Ripping, que é 9 anos, né, Vinícius, Não. de experiência em CS. Ele hoje está à frente de uma consultoria chamada Journey, né, que atende, auxilia empresas a estruturar, né, áreas de sucesso do cliente. Então, a satisfação, junto com o Cassiano aqui, iniciar esse ano com o pé direito, estúdio novo, né, uma abordagem totalmente diferente. Esse é um programa, né, que a gente pensou e bolou com um propósito muito claro. É um programa, um modelo um pouquinho diferente, de muita troca, e espero que você, da nossa comunidade da Embix, né, e também que está nos conhecendo agora, a Embix é uma plataforma que tem apoiado empresas em gestão e inovação com um conjunto de apps de solução, entregando educação, entregando soluções para gestão, entregando comunidade, né? E a gente está aqui nesse estúdio, dentro do Hub, trazendo convidados que possam, de fato, gerar insights e ajudar você a estruturar. Hoje o nosso tema é sucesso do cliente, né, Dó? E a gente espera que você aproveite e consiga melhorar isso, de fato, dentro do teu negócio. A provocação é que você possa fazer comentários aqui dentro do nosso canal, trazer perguntas, porque depois a gente se compromete em passar aqui para o Vinícius, para o Wilson, recebeu uma pergunta lá, vamos responder lá no próprio canal do YouTube da Embix, e que a gente construa uma comunidade bastante forte e bem interessante. Sucesso de cliente, hoje a gente está falando de CS, Customer Success, Customer Experience. Quem nunca escutou isso, o que é? Na verdade, Tradução. tinha um gerente de conta. É a evolução do gerente de conta? Conta para nós aí. Tá. Vamos fazer aquele bem bolado aqui, eu vou falar um pouquinho, boa. Isso vai falar outro pouquinho. Eu primeiro quero agradecer, né? Eu fiquei honrado, eu cheguei aqui, fiquei honrado de saber que é o primeiro que vai estar usando cobaia. O novo, mas depois o Dol falou que não é questão que é o primeiro, que eu sou o cobaia. Então, nesse aspecto, mas como a gente já é conhecido, considero um amigo há muito tempo, então tudo bem, vai passar, né? Não tem problema nenhum, não. Tá? Mas assim, tentando aqui ser prático, sem trazer grandes conceitos acadêmicos e nada disso, né? Quando a gente está falando aqui de sucesso do cliente, né? Quando falo de sucesso do cliente, eu insisto muito que o sucesso do cliente é quando a gente, com os nossos produtos ou serviços, cumprem um propósito para o cliente. Certo? Então é mais importante, não é uma questão de venda, é uma questão de como é que eu consigo fazer que o negócio do meu cliente caminhe usando a solução que eu tenho. Tá? Então, tem várias definições acadêmicas, mas vamos tentar ser prático aqui, na medida do possível, no sentido de que quão é importante a gente entender o que o cliente quer e tentar trazer para ele soluções, e aí, por que não dizer ferramentas, que proporcionem para ele essa experiência de sucesso. Legal, isso é um conceito legal, né? Porque você, isso que você falou, garantir a prosperidade, né, da empresa que você está atendendo com a tua ferramenta. E é uma pergunta, né? Sim. Eu posso perguntar na Embix, eu estou fazendo com que os nossos clientes melhorem, faturem mais, aumentem o NPS, de fato estão tendo sucesso no seu negócio ao ser nosso cliente, ao usar nossas soluções? É uma boa pergunta, né? Com certeza. Vinícius, quando o Wilson fala assim da abordagem com o cliente, né, e essa introdução a esse tema, a gente acaba associando muito a questão do propósito, da estratégia da empresa, do nicho, do foco, do tipo do cliente atendido, né, das expectativas. Como fazer esse alinhamento da estratégia empresarial com a estratégia da área de sucesso do cliente? O sucesso do cliente, né, ele via de regra, ele surge basicamente em empresas SaaS, de software, com a aceleração digital que a gente passou nos últimos 5 anos, foi muito pulverizado isso, e isso é um grande desafio que as empresas passam.
nessa questão de desenvolvimento e estar alinhado à estratégia. Eu costumo dizer que o sucesso do cliente ele é uma estratégia que ela tem que estar interna para depois ser externalizada. Então, quando eu falo isso, é entender quais são os principais OKRs que a empresa precisa como, né, top-down obter. E dentro desses OKRs, qual OKRs que estão sob a responsabilidade do sucesso do cliente? Porque quando a gente está falando em aumento de faturamento, em diminuição de churn, em aumento do NPS, são OKRs que a gente pode considerar como OKRs gerais das empresas, mas eles estão diretamente ligados à área de sucesso do cliente. E aí, quando a gente vai para a estratégia DCS, nós precisamos entender como que nós desmembramos isso dentro das etapas que o cliente passa, dentro do onboarding, da adoção, da retenção e da expansão das contas, para que lá no final esses OKRs reflitam nas estratégias e o que a empresa definiu. Então, é uma via de mão dupla, precisa estar totalmente alinhado. Se tanto um quanto o outro não está alinhado, isso causa um desencontro, é o que muitas empresas acabam passando, por não ter essas definições de OKRs claros, e que possa fazer com que isso seja acionável, detectável e também possa ter uma rápida solução, né? Porque uma vez que a gente estrutura esse tipo de metodologia dentro das empresas, ele passa por constante mudança. Não adianta você implementar o CS e achar que é aquilo que vai precisar sempre de ter lapidação, né? Legal. Hoje, na tua experiência, na vivência de vocês, que indicadores ali de OKRs que estão... porque no conceito a gente tem um objetivo lá, né? Quais são os principais objetivos que estão sendo desdobrados para as áreas DCS? Como que a gente tem indicadores para a área DCS? Quais são os mais usados? Bom, quer começar ali? Vou fazer uma abordagem mais aqui prática, e aí depois o Vinícius complementa com coisas mais aprofundadas, especificamente da área de CS, né? Tá. Então, tentando caminhar nesse sentido, se a gente pensar aqui que... Eu sempre penso assim, uma grande empresa, uma grande corporação, ela tem lá uma diretoria de CS, certo? Então, ela tem toda uma estrutura, um diretor, gerentes, toda uma organização, né? E ela, por causa desse volume, desse tamanho, deve ter uma considerável número de indicadores que dão suporte para ela. Mas, no modo geral, para uma empresa de pequeno e médio porte, a gente pode simplificar. Então, assim, tem vários, tem dezenas, né? Mas a gente pode estabelecer alguns aqui. Eu vou dar um exemplo prático da minha parte, né? Que eu trabalho numa startup de multicanal inteligência conversacional, e lá a gente chegou à conclusão que para nós, para o nosso caso, a gente precisa de apenas 2 neste momento. Uma empresa que está em crescimento, que está em expansão, então a gente precisa 2. A gente dividiu lá um indicador interno e um indicador externo. E a gente usa esses indicadores para olhar o comportamento do cliente, para tentar entender a sensação do cliente, a sensibilidade. No caso aqui, só para constar, internamente a gente considera a ROI, uma empresa que, apesar de ser uma startup, a gente ainda não foi acelerada, não foi financiada, então a gente precisa ter muito cuidado com a parte financeira, certo? Então, tudo que é feito dentro da companhia a gente faz sempre com essa visão de ROI. E para o lado externo, a gente usa o NPS, certo? Então, a gente está falando de uma empresa pequena, que é ali com 6, 8 colaboradores. Mas uma empresa grande, provavelmente, tem muito. Assim, a maioria das pessoas, quando falam de experiência do usuário, vai falar de indicadores como cross-sell, upsell, churn, mas depende, né? Então, a quantidade e o tipo dos indicadores sempre vai depender muito da maturidade, fase, né, da organização, no momento que ela está na sua linha temporal, né? Aqui na Embix mesmo, né? No começo, primeiro ano, a gente nem olhava churn, por exemplo, né? Então, chega uma fase da empresa que você vai começar a olhar, é natural, porque no começo só está trazendo novos e ainda... né, está sustentando e crescendo, enfim. Daí... Não, e é legal porque, assim, ó, você deu o exemplo do churn, né? Falar, aí você tem as variações. Por isso que eu falo, né? Uma das coisas que eu gosto de falar muito os indicadores que precisam ser utilizados são os que vão fazer sentido. Porque, pegando o exemplo do churn, o churn, ele é
sei lá, universal, acho que uma métrica que todas as empresas que têm CS acabam implementando. Só que dentro do churn você vai ter as variações. Então você tem o logo churn, que é o churn que é considerado quando de fato o cliente sai. Você tem o churn do MRR, que não necessariamente é um churn, mas sim a receita diminuindo, né? E você tem várias outras variações. Então, assim, quando a gente fala em aquisições, e eu que sou muito do cenário de tecnologia e também com a consultoria acabo atendendo segmentos diversos no mercado, existem alguns que estão diretamente ligados à receita. Então, você vai pegar ali grandes OKRs de empresas, vai ser sempre muito voltado à EBITDA, vai ser muito voltado ao lucro bruto, né, ano versus ano. E o CS ele acaba sendo um tanto quanto responsável também por isso, porque quando a gente olha métricas que estão voltadas para retenção, significa que se a estratégia de CS não está sendo bem executada, obviamente a taxa de evasão desses clientes vai ser maior. Bem como se a empresa estiver atingindo esses números também tem o crédito do CS, vamos dizer assim, de estar fazendo um bom trabalho, de estar conseguindo alinhar as expectativas e que as entregas de valor estão sendo feitas pelos clientes, né? Então, eu sempre falo isso para os nossos clientes ali da Journey que chegam, que essa questão de métrica ela tem que estar alinhada com o que você quer mostrar ali, que tem que fazer sentido para você, porque dentro do CS vai ter as etapas, né? Você tem o onboard, você tem a adoção, você tem a retenção, e você tem ali algumas empresas já trabalhando muito com a questão de expansão de contas, que nem o Wilson falou de cross e upsell. E aí, nesse caso, dentro de cada uma dessas existem métricas variáveis. Então, para não ficar uma salada onde você tem um monte de coisa que não te leva a lugar nenhum, mas várias vezes você tem, que nem o Wilson deu o exemplo de uma ou duas que vão te levar para um norte bem definido, do que dizer que você tem métrica só por ter. E é interessante até na essência de OKRs, né? Por exemplo, eu recebo muita pergunta assim, que tipo de resultado-chave, até saindo um pouco do contexto, mas indo para o OKR, né? Que tipo de resultado-chave eu devo definir para um objetivo? E a regra básica, né, o by the book é uma regra financeira, né, um resultado financeiro, um resultado de crescimento do produto, né, porque você está traqueando ali a evolução do produto, e uma métrica de avaliação do cliente. Né? Então, você falou você pegou as duas, interno, né, externo, que tem a ver com a questão. E a questão do minimalismo, né? Porque 3, né, a história da regra dos 3 lá, né? Pô, 3 resultados, não adianta você ter uma salada lá que o time não consegue acompanhar, né? Acho que esse Exato. Você sabe o que assim, eu fico vendo, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em multinacionais e assim, você pega uma grande empresa, ela precisa de mais indicadores para ajustar o comportamento, certo? Então, assim, o número dos indicadores, a quantidade, ele não é determinístico, né? Você tem que ter esse ou tem que ter aquele. Ele é temporal, ele depende do cenário que está... Inclusive, ele muda mesmo que uma empresa grande ao longo do tempo, ele é dinâmico, né? E as pessoas, quando tentam fazer a implantação de um Customer Success, elas tentam olhar um modelo utópico perfeito e acha que conseguem colocar aquilo em tudo quanto é tipo de empresa. E não é assim que funciona. A resposta depende. Depende. Na verdade, a resposta depende para quase tudo no mundo. Na verdade, não tem aquela resposta cartesiana que existia no passado, não existe mais sim ou não. Tudo vai depender do cenário, né? E isso é o que torna a beleza do processo de sucesso do cliente, que é o quê? É que depende do que você está procurando. E a gente até comentou no passado que assim, quando a gente fala, né, de estratégia, eu sempre dou um pé atrás na estratégia, né? Então, é muito importante. O Vinícius falou, olha, a gente precisa entender qual que é a estratégia do Customer Success para poder determinar qual é a ferramenta, para poder determinar qual é o processo, mas às vezes a gente precisa voltar um passo atrás. Qual é a estratégia? Porque o que eu muito vejo acontecer é que a gente quer ter uma estratégia de Customer Success, mas a gente não sabe a estratégia da empresa que a gente está. Ou a gente tem uma visão muito vaga dessa estratégia. E aí a gente fica correndo atrás disso e acha que ter meia dúzia de indicadores é legal, mas pode ser que só gere mais confusão. Certo? Deixa eu puxar o acesso vai gerar confusão. Né? Deixa eu puxar a sardinha pro meu lado, um lado mais comercial. Eu queria entender de vocês assim, né, qual a relação que a gente tem com uma área de CS com a área comercial. Né? Porque muitas vezes o time do CS, ele até por essa intimidade que ele tem com o cliente, né? O cliente começa a ver nele uma pessoa de confiança, né?
Como é que a gente entrelaça essa questão comercial, se é que faz sentido entrelaçar? Como abordar isso? Eu acho que, primeiro de tudo, as empresas elas precisam parar, porque existem algumas culturas corporativas que elas perpetuam independente do segmento, né? E uma dessas coisas que acontece é uma rixa, vamos dizer assim, entre CS e vendas, que eu vi e vejo até hoje acontecer em muita empresa. Primeiro de tudo, quando isso acontece, nem vendas nem CS é produtivo e dá resultado. Ponto. Não existe receita perfeita para isso, né, dar certo nesse cenário. As áreas, acho que elas precisam entender que elas se complementam. Quando a gente está falando da área comercial, a gente está falando da jornada de aquisição de um novo cliente. Então, ela vai passar por todas aquelas etapas, a descoberta, a consideração da solução, analisar e fazer uma compra. E o CS, ele vai entrar após isso. Então, tem uma frase de um cara que ele foi do Salesforce, que inclusive é um das primeiras empresas que criaram, que o CS surge, vem do Salesforce, serviço de SaaS, software na nuvem, que é o nome do cara, acho que é Chen Tzu, que ele fala assim, o relacionamento do cliente não termina com a compra, ele começa. E aí é onde começa o trabalho do CS. Então, eles precisam estar extremamente ligados. E isso que você falou, Dó, faz muito sentido, porque numa experiência passada que eu tive em uma empresa multinacional também, na área de tecnologia, como gestor, eu falava isso muito para o time, do tipo, nós temos que deixar o cliente ciente de que nós não vendemos, mas nós somos a pessoa de mais confiança para que ele venha a expor as suas dores e isso auxilie a gente a ajudar o vendedor a fazer com que essa solução faça sentido, essa questão de precificar. Muito bom. Então eu vejo que o CS ele consegue ser esse elo dentro das empresas para fazer com que o comercial venda mais, e aquilo que eu costumo falar, é até o slogan lá da Journey Consult lá, que é o seu melhor cliente não é o próximo, é o atual. Porque o custo que uma empresa vai ter para o comercial de trazer um novo cliente é consideravelmente maior do que vender mais para o mesmo. E a tendência de que ele já está satisfeito, vai consumir mais, acaba fazendo muito legal, é quase uma passagem de bastão, né, do comercial. Que se o comercial não faz, é muito comum assim, né, às vezes até aqui dentro do nosso CS pega e chega assim, o dono no comercial fez uma venda. Aí o CS vem assim e me pergunta assim, o que motivou esse cliente a estar fazendo a aquisição, a entrada na Embix? Né? Então, assim, se a gente não faz fluxo, né? fluxo bem, a passagem das expectativas, tal, né? Tem esse processo bem estruturadinho ali da passagem do bastão, o CS já começa no negativo, né? Porque ele já vai começar meio perdido, então tem que estar, de fato, super integrado, né? E aí, fez muito sentido, assim, a hora que você vê, você pode ter a rixa ou você pode ter a competição das duas áreas. E aí cabe, às vezes, a gestão do negócio de definir estrategicamente um indicador comum que as duas áreas possam ganhar ao ter essa produtividade mútua, né? Com certeza. Você sabe que essa metáfora que você usou de passar o bastão, ela é uma metáfora muito interessante, porque o que rola aqui? Assim, ó, não existe... Essa passagem, ela tem que acontecer, a relação entre vendas e customer success, ela não é uma relação de soma zero, ela tem que ser uma relação mais produtiva, não tem um ganho, tu perde, você vendeu errado, eu não faço, ou, eu tô fazendo porque você vendeu errado, né? Assim, essa transição, ela sempre tem algum nível de atrito. E à medida que você aprimora os processos, você reduz esse nível de atrito. Tem que azeitar. Nessa passagem de bastão, certo? E o Vinícius foi perfeito no sentido de que ele falou assim, olha só, é uma empresa. Então a gente precisa entender esse fluxo e entender, inclusive, que ele nunca vai ser perfeito, mas ele vai ser o mais, vamos dizer, melhorando, ser menos atritoso possível. E é assim que funciona, porque muitas vezes não dá para encaixar 100% da vendas. Eu sou apaixonado por vendas, eu acho que o departamento de vendas é o departamento mais importante. Da minha vai puxar opinião, o negócio. minha opinião é primeiro vendas, depois finanças, né? Porque vendas é muito importante e a gente precisa entender que é importante a gente reduzir o máximo o atrito. Nunca vai ser zero atrito. Mas à medida que a gente reduz esse atrito, a gente vai prolongar a qualidade, vai melhorar a qualidade do caminho desse cliente dentro da organização, como o Vinícius falou, vai tornar ele mais produtivo, vai fazer com que o sucesso dele seja mais eficiente dentro da organização. Então, essa metáfora da passagem de bastão, ela é muito interessante nesse sentido de que
há um handshake, um handover ali que se passa os dados, mas nem sempre é perfeito. Né? Até na Olimpíada cai o bastão. Então, por que na nossa empresa eventualmente não pode acontecer? Boa, verdade. Nós estávamos num papo antes aqui no talk, o Vinícius falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Do papel do CS, quando está vinculado ao comercial, seja por um aumento de ticket ou venda de um outro produto em paralelo, né? O upsell, o cross-sell, ele tem que ter um limite ali de atuação para não gerar uma barreira com o próprio cliente. Muito Isso boa. Eu achei muito boa fala, né? Porque você ter um CS que começa a querer te vender, você perde aquela relação de confiança que eu acho que é uma premissa básica do CS, especialmente na construção do produto dentro da empresa, porque se nós não temos um canal aberto, né? E isso é uma premissa de entendimento e valoriza muito isso, de o cliente efetivamente indicar o que precisa melhorar do produto, da experiência, né? Quem vai mais poder dar oportunidade de melhoria é o cliente. E o CS é essa voz, essa abertura para a voz do cliente para trazer e voltar lá no setor de desenvolvimento do produto, etc. Né? Você perder essa confiança aí, às vezes o CS está... Exato. Isso é muito bacana. E ele foi perfeito nesse aspecto, no sentido que ele diz o seguinte, olha só, se o CS começar a vender, primeiro que ele vai fazer o papel de vendas, que já não é o papel dele, e vai deixar de atender no sentido de prover experiência de verdade de sucesso, né? Sim. Assim, talvez uma medida de um indicador de vendas seja relevante, de cross-sell, upsell, mas talvez esse não seja o principal objetivo do CS, entendeu? Não que a gente não possa aproveitar isso, a experiência desse sucesso do cliente e oferecer mais produtos. Por isso que essa passagem do Gastão, né? Então, provavelmente, né, Vinícius? Do mesmo jeito que vendas passa para CS também devolve para vendas falando, aqui tem uma oportunidade, faz o teu trabalho, né? E assim a coisa caminha. E não só para a parte de vendas, eu vejo assim como o CS como um grande orquestrador dentro de uma empresa, no sentido de... Ele é um profissional que ele precisa estar em contato com as áreas, então a gente falou ali do handover com vendas, de fazer a passagem de bastão, ele vai de fato personificar aquele cliente e com isso poder entender dentro da empresa quais são as áreas-chave que vão estar produto, suporte, enfim, poder prover essa experiência melhor para o cliente. Então, se algumas empresas acabam olhando para esse viés do CS ser mais voltado para o comercial, só focar, eu acho que ela acaba deixando de lado esse cenário que ele é muito mais latente a longo prazo. Se você coloca, às vezes, um CS para esse viés mais comercial, você pode até ter algum resultado positivo a curto prazo, você pode até ter um aumento no cross e no upsell, mas a longo prazo o que você vai sentir é que né, o nosso LTV ali dos clientes talvez não tenha um impacto tão grande quanto ele teria se o CS de fato estiver fazendo e focado no trabalho dele, que é exatamente de fazer esse cenário de orquestrar. Tem na parte de indústria, assim, né, o desenvolvimento de produto mais manufatura, vamos falar assim, né, tem algumas matrizes de desenvolvimento de produto lá que tem alguns modelos, ele fala assim da necessidade, né, escutar o cliente da necessidade dele, essa necessidade se transforma num requisito, daí se constrói o produto, né, e você vê se o produto atende aquele requisito do cliente, né, e eu cada vez tenho mais a convicção do que isso serve meio que para tudo, assim, né? Para SaaS, para software. Essência, né? Porque, e o papel do CS é esse, né? Você escutou o cliente, tem a necessidade dele, né? Puxa, minha necessidade era que no sistema de comunicação meu aqui do Talk.io aqui eu pudesse ter um resumo dos tópicos mais falados. Daí o CS capta isso. E ele ter essa percepção da competência e falar e levar para o time de produto, putz, o cliente está precisando disso. E daí o cliente pedindo aquilo torna-se prioridade dentro da empresa, daí põe como requisito do produto e depois a gente vai voltar lá com o NPS do indicador externo para avaliar a satisfação dele. Isso cumpriu, não cumpriu? E o papel do CS nisso, ele é muito rico, né? É a assertividade em compreender a necessidade e ser resolutivo. Né? Eu quero puxar uma pergunta assim, no onboarding, né, e nesse atendimento proativo, né, depois que o sistema, que o cliente implantou, né, quais são as boas práticas do CS no onboarding e nesse acompanhamento, nessa jornada, nessa journey? Sim, posso inverter aqui? Na verdade, assim, eu gosto de fazer uma analogia que o onboard é como se fosse um manual, sabe quando a gente compra um
um produto, vai montar alguma coisa, precisa ter um manual. Eu fiz aquela analogia no tal que a gente teve ali de a venda, ela é extremamente importante, ela faz o cara entender que aquele produto, aquele serviço vai cumprir aquela necessidade, suprir aquela dor que o cliente está sentindo. O onboarding, ele precisa terminar, na minha visão, com a clareza do como ele vai conseguir fazer isso utilizando o produto ou o serviço que ele contratou. Não adianta, e isso foi muito assertivo quando ele fala que não adianta o onboarding ser reunião e tal. A metodologia que você vai usar, seja por vídeo, e-mail, reunião presencial, independente do nível de atendimento do cliente que você vai ter, pouco importa. O que importa é você, no final, tenha clareza do que o cliente está ciente, de como, utilizando Talk.io, utilizando as plataformas da Embix, ele vai conseguir obter aquilo que ele deseja quando ele foi lá atrás e fechou o contrato com vocês. Para mim, é isso que o onboarding ele precisa resolver, assim, sendo bem objetivo Muito e prático. Bom. Assim. Concordo plenamente. Eu tenho pânico, né, de produtos e serviços que a gente compra, que o onboarding é feito só para constar que passou pelo onboarding. Você tem que fazer o onboarding. Tique, fez o onboarding, tchau, né? Não dá mais para ser assim, tem que né? durar uma hora. Tem que durar uma hora. Se passar uma hora, se passar 15 minutos, não posso, porque eu tenho outros... Mas peraí, eu tô aprendendo a usar aqui. A gente tem um objetivo maior, né? Exato. Você não pode medir o sucesso do onboarding, você tem que medir o sucesso do teu cliente, né? Tipo assim... Boa essa aí. Você não pode medir o sucesso do onboarding. Fiz 3 mil onboards esse mês. E, né, pode ser que não signifique muita coisa, né? Então, então eu tenho essa neura, essa preocupação de que o onboarding deve ser feito... Primeiro que o onboarding não pode ser chato. Né? Que sentido? O nosso onboarding é uma apresentação PowerPoint, depois você tem 5 minutos para pergunta, depois eu vou te apresentar 5 minutos para montar a ferramenta. O onboarding tem que ser direcionado para a demanda, para a necessidade do cara lá do outro lado, do nosso cliente, né? Centrado no que o cliente precisa. O onboarding tem que ser com base no que ele precisa, né? Não no que eu. Se eu tenho um script pronto, eu vou fazer esse onboarding porque o script está pronto. Não faz mais sentido isso, né? Isso, assim, sem querer citar nomes aqui, mas tá parecendo o Success Factor Success Factor não, Customer Success de operadora de telefonia. Que o cara me liga uma vez por mês, ele nem sabe o que eu faço para oferecer um plano maior e eu nem quero. Ou às vezes a gente já é até cliente dele, né? Ele oferecendo o produto. Já aconteceu com vocês? Isso acontece, na verdade. Exatamente isso. O cara, eu tô usando... Tentando me vender um negócio que eu já... Tá tudo jóia, tá tudo bem. E aí o cara me liga e fala assim, nossa, eu tenho uma super oportunidade para você, que é um plano mais caro. E eu falo, mas eu não preciso. Às vezes você aproveita até e fala, puta, foi bom que você me ligou. Que eu quero cancelar. O cara tenta vender mais, ele lembra até que quer cancelar. É tão desorganizado o negócio, é tão desestruturado, para usar uma palavra menos agressiva, que a pessoa não percebe. Então, quando eu olho isso, eu fico assim encantado com aquela empresa que ela te procura quando ela percebe que você tem um problema, certo? E é difícil. É muito difícil. Detectar, né? É muito difícil, não é fácil. A gente lá da Talk.io muitas vezes não consegue, a gente persegue isso, né? Então seria o meu OKR, que a gente persegue isso, mas é muito difícil. Você chegar no cliente, sabe aquele cara, putz, ainda bem que você veio aqui, eu estava realmente pensando nisso. Isso é muito difícil fazer, mas é isso que é o sucesso do cliente. Muito bom. E, desculpe, se a gente falando de onboarding, é curioso, porque hoje a maioria das empresas que chegam na Journey para fazer o nosso processo, nossa metodologia, chegam com um cenário de que, nossa, eu estou com um problema, às vezes, no farming, na área de retenção e tudo mais. E aí, obviamente, que estudando, ainda aprofundando a operação do cara, a gente vai descobrir que, na verdade, o problema está ali. Porque pensem que o onboard ela é a porta de entrada. Se aquilo já foi mal feito no começo, a tendência é continuar dando errado. E às vezes a gente tá é que aquilo, né? Quando a gente tá no olho do furacão, a gente não tem a tendência a olhar o todo. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente começa a nossa metodologia de trabalho é fazer esse diagnóstico para detectar mesmo, assim. Então, assim, muitos clientes chegam, alguns com a visibilidade, já que é algo no onboard, que eles têm problema, outros já não, e aí depois dessa análise do nosso diagnóstico inicial, nós olhamos e falamos, olha, mas isso ocorre por conta do onboarding ter isso aqui. E aí até uma situação engraçada aqui, compartilhar, cara, um caso prático, assim, de onboarding, para vocês verem como é absurdo algumas coisas. Eu passei por um período numa healthcare, eu fui gestor de CS também,
E o produto que eles vendem é um marketplace para médicos. E sabem como é que era o nosso onboard? Era uma ligação de 45 minutos com o médico. Telefone. Cara, aí o médico cobra R$500 a hora. Quando atendia, pro médico R$500. teve uma situação, e aí eu nunca vou esquecer isso, assim, porque acho que é o exemplo mais prático que eu posso dar de um exemplo de metodologia de onboarding aplicada de uma forma errada, é que o médico, eu não queria ter sido essa pessoa, estava fazendo o onboarding na mesa de cirurgia, ele estava operando o paciente enquanto ele fazia aqui, ele ficava com o telefone aqui, ó, então tá, é tal coisa, e ele fez, e tipo assim, faz sentido? Então, assim, sabe, é muito, assim, louco pensar. Hoje, assim, até na Journey, por exemplo, a maior parte do cliente vem de empresas de tecnologia, SaaS, ou não, porque eu tenho uma impressão de que, obviamente, a gente tem, assim, em termos de CS, onboarding muito forte, empresas que já nascem mais no digital, etc. Mas eu vejo que isso tem democratizado e se pulverizado, né, para alguns outros setores, para algumas empresas mais, vamos falar assim, de velhas economia, não no sentido de velha, mas no sentido um pouco mais tradicionais, né? E há uma percepção que eu tenho, acredito que vocês estão mais nessa frente, e aí a minha pergunta é, se essa minha hipótese é verdadeira, por onde começar para uma empresa implantar, por exemplo, assim, eu acho que isso faz sentido eu ter na minha empresa, uma área de CS. Entender se quando que a empresa, né? Assim, acho que o Wilson também, todos nós, né, vivemos a pandemia e a gente viu a aceleração digital. Isso foi algo que acelerou entre 5 a 10 anos o fato de empresas, como você falou, modelos mais tradicionais, vamos dizer assim, voltarem os olhos para isso. Antigamente, obviamente, que você falar de CS, sucesso, experiência do cliente, 90% do segmento que vinha eram das techs, das startups, empresas nativas, que a gente chama nativas digitais, mas esse comportamento ele começou a mudar e num ritmo muito acelerado desde quando a pandemia começou. A primeira coisa que é uma das coisas até que eu prego muito na Journey é assim, a gente tentar furar essa bolha. É um cenário mais cômodo, obviamente que no nosso portfólio muitas empresas elas são desse segmento, mas falar para vocês que particularmente eu gosto muito de projetos que a gente tem quando é o inverso, quando é exatamente uma empresa dita do modelo tradicional, eu brinco, eu falo... Tipo o quê? Varejo, escritórios? Varejo, empresas de cosméticos, indústria. Concessionárias, contabilidade, advocacias, escritórios, cara. Então, assim, isso é muito legal. Eu brinco, eu falo que eu ainda quero atender e ter no portfólio uma pizzaria que implementou o sucesso do cliente, porque... É que, de certo modo, eu fico pensando assim, que não há um vício, né? O cara, ele vem do modelo tradicional puro, né? E aí você consegue educar ele de um jeito diferente. Bem puro. Exato, e a forma de você criar uma cultura mais centrada no cliente é mais fácil. Porque assim, a gente no nosso portfólio de clientes que já são tech, já não são um cenário de que chegaram para implementar do zero. São empresas que elas já têm o processo bem desenhado, mas tem uma parte ali que não acontece, não está rodando bem, e aí eles chegam até nós para a gente analisar e construir junto com eles ali e pivotar. Mas esse processo de construção do zero vem, e essas empresas ela têm buscado muito, cara. Com certeza isso está aliado à questão tecnológica também. Hoje em dia, se você for ver quantas empresas ditas modelos mais tradicionais não utilizavam outros meios de comunicação, como o WhatsApp, como chatbot ali, também começam a implementar vindo de pandemia. Então, acho que esse conjunto todo que vai colaborando, né, Emerson? Sim. Claramente, as empresas nativas digitais, elas já nasceram com essa mentalidade, né? O que eu tenho notado é que, se a gente pegar empresas do setor de serviços, elas têm se esforçado para criar essa questão do onboarding, se esforçado para gerar esse pós-venda diferenciado, vou chamar de pós-venda aqui, diferenciado com todas essas etapas, né? Mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade de ver empresas que fazem produtos físicos isso acontecer. Recentemente, meu pai trocou de carro e me parece que rolou uma experiência dessa, no sentido que depois de 2 meses, a pessoa entrou em contato para saber se era um carro mais tecnológico, o SUV cheio de traquinagens ali, e aí, o SUV era tão complicado que um dia ele parou para lá e não conseguia desligar a luz do carro, né? Aí chamou o amigo para desligar essa luz. Mas falei assim, pô, aí tem um problema, não é de CS, de US, né? De UI, né? Como que eu
consigo fazer para resolver isso aqui? Mas assim, aí eu notei que ele andou recebendo um contato, né? Teve um touch point ali depois para ele saber como é que tá, como é que não tá, como é que usa. Porque de modo geral, por exemplo, as empresas de serviço, elas sabem quando tá na hora de fazer um touch point. O cara veio aqui e vai fazer uma revisão no carro, por exemplo, daqui a um ano ele liga. Ou você tem lá um equipamento, um eletroeletrônico lá, uma máquina de lavar louça, qualquer coisa. Você sabe que tem que fazer revisão por ano, o cara faz essa continuidade ali, né? Certo. De modo geral, tal. Às vezes nem é um selling, mas é mais só para manter isso no ar. Mas empresas de produtos ainda assim, eu nunca vi alguém, uma empresa de macarrão ligar e falar assim, e aí, gostou da massa? Ficou boa. Aquela conseguiu a receitinha que estava atrás, deu efeito. Ainda não vi isso acontecer, tá? Acho que algumas empresas de produtos mais tecnológicas, você vai pegar ali empresas que vendem produtos de alta tecnologia, talvez façam isso, até para garantir a longevidade do produto dela, né? Mas a empresa ainda tem um passo a caminhar nisso. E aí, assim, se nós pegar um exemplo de uma empresa de serviço, ou de um escritório, uma imobiliária, um jurídico, enfim, eles criam uma área DCS ou o CS ele é, vamos falar assim, democratizado dentro de várias funções? O que vocês têm visto assim nessa... Eu acho que depende do tamanho da empresa. Vamos pegar uma média, pequena média aí, não, com um recurso limitado, vamos falar assim. Hoje, assim, médias empresas, até que a gente tem ali a expertise de atender, geralmente elas estão nesse cenário de implementação. Elas já têm uma pessoa que vai ser responsável, ou um head, que está ali à frente. Não necessariamente tem os conhecimentos necessários, mas ele vai ser a pessoa responsável por fazer aquela estratégia acontecer. Eles vão atrás, daí nós auxiliamos, obviamente, a contratação desses profissionais, então auxiliamos no processo de recrutamento, entre 1 a 2 profissionais geralmente ali acabam entrando. E aí nós vamos trabalhar nessa parte de onboard. Até uma das coisas que a gente oferece junto é porque talvez falo que uma grande frequência, é bem considerável a chance de pessoas que não são de CS virem migrar. Até empresas que movimentam pessoas, até de área comercial, por exemplo. Tal pessoa aqui é do comercial, mas a gente vê que ela é muito boa no pós-venda, no relacionamento com o cliente, então nós vamos migrar essa pessoa. E aí, obviamente, que existem particularidades entre CS com outras competências, e aí a gente até fornece um material, um curso gravado, onde eu lecionei na época de pandemia, que a gente ajuda exatamente a prover esses conceitos para as empresas e poder contratar. Maravilha. Eu queria só complementar isso rapidinho, que é o seguinte, quando a gente fala de implementar CS para pequenas e médias empresas, existe ali vou chamar aqui de sofrência, que é saber qual é o valor. Porque assim... isso vai se pagar? Qual é o orçamento? Isso vai se pagar, né? Como é que eu sei quantas pessoas eu tenho que ter no meu CS? Excelente. Percebe? Então então é muito difícil. Eu vou implantar? Eu vou deixar um estagiário meio tempo, ou eu vou colocar uma pessoa e depois vai ter 2, e depois vai ter um coordenador. Então, assim, existem números, né? Por exemplo, existe um benchmark global que diz que em torno de 10% da recorrência, da receita recorrente mensal, deveria ser reinvestido em CS. Então, por exemplo, um cliente que tem lá no ano uma receita recorrente de R$1 milhão, você tem que pegar 10% disso e reinvestir no atendimento de CS para ele, certo? Só que muitas vezes a gente não tem esse direcionamento. Assim, eu particularmente trabalho com a ideia que 10% é bastante, certo? Principalmente pequena e média empresa. Claro. Mas assim, o ideal seria, quando eu estiver pensando em CS, eu tenho que pensar o seguinte, qual é a minha receita recorrente, certo? Isso tudo, né? Inclusive produto também é recorrente, né? Então eu compro um ketchup hoje, mas daqui a 2 meses eu compro aquele mesmo ketchup. Então a gente tem que tomar cuidado, porque parece que recorrência é só alguma assinatura. É muito mais que isso. Hoje a gente já vê Mercado Livre, Amazon vendendo produto de casa, né? Papel higiênico, produto de limpeza de maneira recorrente. Perfeito. Então o que a gente tem que pensar quando a gente vai implantar a gente tem que pensar o seguinte, quanto eu devo investir da receita recorrente, aqui recorrente com muitas aspas, né? Para de volta para esse cliente. Para reter esse cliente. Para aumentar depois... o LTV. É que assim, é muito mais que reter, né?
fazer esse cliente ficar confortável. E lá no futuro até vender outras coisas para ele, se for o caso. Ou ele poder vender até a própria empresa, né? Ser um promotor do negócio. Exato, uma boa experiência. exato, né? Se, tipo, é o custo de aquisição de cliente mais barato. Indicação é um custo baratíssimo. Quando você me indica, eu tenho praticamente zero custo. Exato. E entra com confiança, né? Então, essa que é a questão que a gente precisa pensar um pouco mais. Quanto que eu preciso investir? O benchmark global é 10%. Mas talvez a minha empresa não tenha 10% para investir em CS. Ou talvez tenha 5%, 3% do faturamento. E aí que começa. Então eu vou colocar uma pessoa, 2 pessoas. E assim adiante. Muito bem. Vamos para o nosso momento na prática, né? O Vinícius falou assim que na consultoria lá ele ajuda as empresas a contratar, né? Encontrar o perfil, né? E a pergunta é que perfil, que competências, né? Que tipo, porque assim, às vezes até você vai buscar um CS, mas não tem a pessoa que é CS, né? Como é que eu faço isso? Quem que eu encontro? Salário, essas questões sensíveis. Mas antes de responder essa pergunta, eu quero dizer que eu vou atuar como um CS agora aqui da Embix. Né? Porque essa é uma pergunta que os nossos clientes da Embix fazem, né? E é para você, cliente Embix, que eu quero que vocês se direcionem. Isso significa que, na prática, só vai ter acesso a essa resposta quem está na plataforma. Então, esse finalzinho, esse short do programa da Embix vai estar lá na plataforma da Embix. Agora eu tô atuando como comercial agora aqui, entendeu? Se você quer saber essa resposta, a gente precisa estar na plataforma. É a hora de vocês abrir o capô e contar pra gente. É isso aí. Vinícius Wilson, muito obrigado e obrigado a você que esteve conosco aqui. Até a próxima. Valeu. Valeu.